Então, agora, de posse das informações, dos conceitos do que é uma contagem, podemos iniciar os estudos dos 3 tópicos de análise combinatória. Vamos começar por permutação. Então, primeiro, o que significa a palavra permutar? Né? Permutar significa trocar. Eu vou trocar alguma coisa. No nosso caso, é trocar várias coisas de lugar. Então, eu posso trocar número de lugar, eu posso trocar pessoas de lugar, posso trocar ferramentas de lugar, posso trocar ordem de processos de lugar. E a permutação, ela tem 3 tipos, subdividida também em 3 tipos. A simples, a com elementos repetidos e uma permutação circular. Vamos estudar cada um dos tópicos separadamente. Primeiro, trazemos um exemplo de permutar uma fila, pessoas de uma fila. É o exemplo mais fácil que tem. Então, imagine que você tem 10 pessoas para dispor essas pessoas numa fila indiana, um atrás do outro. Tá? Então, qual vai ser a sua escolha e quantas escolhas você tem, quantos tipos de filas diferentes você pode formar. Então, para a primeira posição, você pega lá o conjunto que você tem de 10 pessoas, escolhe uma delas e coloca na primeira posição. Então, para a primeira posição, você tem 10 pessoas para escolher, colocar nessa posição. Quando você vai escolher a segunda pessoa para a segunda posição, você já não tem mais 10 pessoas para escolher. Te sobraram 9, porque do conjunto de 10, você já tirou uma pessoa para colocar na primeira posição. Tá? Então, agora você tem 9 pessoas para escolher para colocar na segunda posição. Para a terceira posição, você não tem mais 10 pessoas para escolher para colocar na terceira. Porque você já usou uma para a primeira, você já usou uma para a segunda. Então, descontando 2 pessoas que você já tirou do grupo, sobraram apenas 8 pessoas para você colocar na terceira posição. E assim sucessivamente, você vai escolhendo pessoa a pessoa, até que a última restou, ele vai ter que ocupar a última posição. Então, quando você vai fazer esse tipo de problema, você coloca o número da sua escolha, quantas opções você tem. Então, olha embaixo o P de 10. P de 10 significa que eu estou fazendo uma permutação de 10. Então, para a primeira posição, eu tinha 10 opções. Para a segunda, 9. Para a terceira, 8. Para a quarta, 7. Para a quinta, 6. E assim sucessivamente, até que me reste uma única pessoa para colocar na última posição. E aqui é simples, como lá no emplacamento. Eu já tenho as opções para cada posição, basta então fazer um produto disso daí. Então, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Agora eu tenho um exemplo com exceção. Eu ainda tenho 10 pessoas para formar uma fila. Mas dentre essas 10 pessoas, eu tenho um senhor de 65 anos. Já sabe, idoso tem que ocupar a primeira posição, né? Então, eu vou colocar o idoso na primeira posição. Isso significa que eu só vou ter 9 posições para escolha e 9 pessoas para posicionar. Então, vai lá, sobraram só a permutação de 9, porque o primeiro foi descartado, o primeiro já é o senhor. Então, do mesmo jeito, para a segunda posição seria, né, porque a primeira está ocupada, então eu tenho 9 escolhas. Para a segunda posição, eu tenho 8 escolhas. Para a terceira posição, eu tenho 7 escolhas. E assim sucessivamente. E depois basta fazer o produto. Anagrama. Anagrama é um jogo de letras de uma determinada palavra. Então, eu pego as letras daquela palavra como se fossem pessoas e posiciono ela de várias formas, criando uma série de palavras. Na realidade, não são palavras, né? Criando uma série de combinações de letras diferentes, usando só aquelas letras da palavra. Então, por exemplo, a palavra saber. A palavra saber, ela é composta de 5 letras. Então, quantos anagramas eu posso formar com a palavra saber? Né?
Então, para a primeira posição, eu posso escolher uma entre as 5 letras. Eu posso escolher ou o S, ou o A, ou o B, ou o E, ou o R. Escolhido uma letra para a primeira posição, então tenho 5 opções. Não esqueça que aqui eu conto as opções. Então, para a primeira posição, eu tenho 5 opções. Escolhido uma letra para a primeira posição, sobraram só 4 letras para eu escolher para a segunda posição. E aí sobraram só 3 letras para a terceira posição, só 2 letras para a quarta posição, só uma letra para a última posição. Para ficar mais fácil, imagine que você pegue bolinhas e cada bolinha contém uma letra. O S, o A, o B, o R e o E. Então, essas bolinhas você coloca dentro de uma caixinha, tá? Então, você vai contar as opções são quantas bolinhas restam na caixinha. Então, para a primeira letra que eu vou escolher, para a primeira bolinha, eu tenho 5. Só que uma vez que eu tirei uma das bolinhas, quantas opções sobraram na caixinha? Só 4. Uma vez que eu tirei mais uma bolinha, quantas opções sobraram na caixinha? Só 3. Uma vez que eu tirei mais uma bolinha, quantas opções sobraram na caixinha? Só 2. Uma vez que eu tirei uma outra bolinha, quantas opções sobraram na caixinha? Uma única. E aí, feito isso, basta multiplicar. Sempre o princípio multiplicativo, tá? Então, é o 5 fatorial, porque eu começo do 5 e vou diminuindo até o 1. Permutação com elementos repetitivos. Então, ainda no anagrama, imagine a palavra amar. A palavra amar tem 2 As, 5 letras, porém 2 As. Se eu trocar os As de posição, pegar o A da primeira posição, colocar na terceira, e o A da terceira posição, colocar na primeira, continua sendo a mesma palavra. Então, não mudei nada. Então, quando isso acontece, eu devo descontar as letras repetidas, porque quando eu permuto letras iguais, não muda a palavra, não cria uma nova combinação. Perceba como isso funciona. Então, ainda a palavra amar. A palavra amar tem 4 letras, então tem que permutar 4, fatorial de 4. Porém, os As são repetidos. Então, olha a notação P4, porque 4 letras, e o 2 em cima indica que eu tenho 2 letras repetidas, o A e o A. Tá? Na forma de fração, eu vou escrever o 4 fatorial, que são as 4 letras, dividido por 2 fatorial, que é a troca dos As de posição. Tá? Então, ó, lembra quando a gente aprendeu simplificação de fatorial? Peguei o maior, abri ele até atingir o de baixo, ó lá. 4 vezes 3 vezes 2. Embaixo, 2 fatorial. Posso simplificar o 2 com 2 e me sobram só 4 vezes 3, que eu terei, então, 12 anagramas diferentes com a palavra amar. Já com a palavra 17, o que acontece? Eu tenho 9 letras. Já tem muitas letras repetidas, né? E eu tenho 4 letras E. E tenho 2 letras S. Então, olha a notação. P9. O 9 significa 9 letras. Em cima, o 4,2 significa que eu tenho repetição de letras. Uma delas se repete 4 vezes, que no caso é o E. E outra delas se repete 2 vezes, que no caso é o S. Como é o monto fatorial? Então, é o fatorial maior, que é as 9 letras total, dividido pelas letras que se repetem. Então, 4 fatorial, 2 fatorial. Como eu faço fatorial, divisão de fatorial? Simplificando. Então, peguei o 9 fatorial, abri ele até 4 fatorial. Então, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Embaixo eu tenho 4 fatorial vezes 2 fatorial. O 4 fatorial com o 4 fatorial serão simplificados. Então, sobrou embaixo o 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Fiz a conta e simplifiquei depois.
a última permutação, que é a permutação circular. Então, agora eu quero dispor os elementos em um círculo. Então, imagine que eu vou pegar 7 pessoas e sentar essas pessoas em torno, ao redor de uma mesa. Então, seria 7 fatorial. Só que também imagine que eu peça para as pessoas, todas fiquem de pé e todo mundo muda para a cadeira que está à sua direita. Então, todo mundo vai mudar para a cadeira que está à direita. O que acontece com a disposição dessas pessoas? Na realidade, a pessoa que estava à direita dela e a pessoa que estava à esquerda dela continua na mesma posição. Então, eu tenho que descontar novamente esse tipo de mudança, tá? E qual é a fórmula, então? É o número de pessoas que eu quero permutar dividido pelo fatorial, né? O número de pessoas que eu quero permutar, então n fatorial dividido por esse número natural. Então, se eu quero permutar ao redor de uma mesa 7 pessoas, eu vou ter 7 fatorial dividido por 7. Se eu quero permutar ao redor de uma mesa 25 pessoas, então é 25 fatorial dividido por 25. Se eu quiser colocar ao redor de uma mesa 10 pessoas, 10 fatorial dividido por 10. O número de baixo não é fatorial, é um número natural. Então, olha, eu peguei o 7 fatorial e abri 7 vezes 6. Por quê? Em cima ficou o 7 número natural, embaixo o 7 número natural. Posso simplificar os dois, me sobrando só o 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. Faz a multiplicação, o produto, né? 720 maneiras diferentes de 7 pessoas se sentarem ao redor de uma mesa.